vamos tratar do Covid-19 e suas implicações nas relações de trabalho, essas recentes medidas provisórias que flexibilizaram várias questões das relações de trabalho. Antes tratava como inegociável diretamente patrão-empregado, como é o caso de redução de salário e jornada. Rafa, Dani, pessoal, vamos entrando, muito feliz em ver já 180 pessoas aqui. Arthur, boa tarde, vamos chegando. De onde vocês são aí, enquanto vamos aguardando a Daniela Crepaldi, professora de Direito do Trabalho, vai entrar daqui a pouco. Sim, vai ficar gravada aqui por 24 horas. Olá a todos, sejam bem-vindos. Sim, vai ficar gravada aqui no perfil Direito News. Como já começando aqui, 17h01, horário de Brasília, sou Elisa Tavares. Deixa eu já ver, a Dani chegou aqui. Deixa eu já chamá-la. Aí vamos nos apresentar juntas. São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Piauí, sejam todos bem-vindos, Brasil inteiro. Olá! Olá, querida. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Essa é Daniela Crepaldi, doutora Daniela Crepaldi, professora de Direito do Trabalho, assessora do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo. E eu sou Elisa Tavares, juíza do trabalho aqui do Estado de São Paulo, TRT2 da 2ª Região. Temos nossos próprios Instagrams, o meu é @ElisaAS Tavares, tudo junto, e o seu, professora? Boa tarde, doutora Elisa, é um prazer, viu? Obrigada pelo convite, agradeço o seu convite, o convite formulado e também do Direito News. Muito obrigado, pessoal do Direito News. Meu Instagram é um Instagram novo, acabei de abrir, doutora Daniela, DRA, Daniela Crepaldi. Eu coloquei esse doutor, mas nem colocaria o doutor. O problema foi que tinha outro já, Daniela Crepaldi, que eu acho que era meu e esqueci a senha. Não consegui entrar, então eu tive que configurar. Convido a todos para acompanhar. Estou fazendo algumas publicações e a gente está trabalhando nesse período bastante, né, doutora Elisa? Com certeza. Com as modificações agora legislativas em decorrência do estado de calamidade. Então, além de faxina, cuidar da casa, o que a gente mais faz é estudar agora a medida provisória. Logo que começou a quarentena, eu estava de férias e fiquei trabalhando nas férias. E na quarentena, e continuo agora em trabalho, no caso home office. Teletrabalho mas também. Mesmo nas minhas férias eu trabalhei, a Justiça do Trabalho não para, principalmente nesse momento de crise, de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, com uma questão de saúde de importância internacional, reconhecido pela Lei 13.979 de 2019. E agora vamos falar das implicações que essas medidas provisórias tiveram nos contratos de trabalho. São várias, teve a 927, 936, teve a 928, só para revogar um dispositivo da 927, 944 e 955. Falaremos de algumas questões, não dá para esgotar, infelizmente, aqui no tempo do Instagram. Mas esperamos esclarecer a todos vocês, tanto trabalhadores, como empresários, advogados, enfim, sejam todos bem-vindos aqui para dividirmos informações. Exato. Bom, a 927, desde que começou essa questão do estado de calamidade, a gente estava numa expectativa, né, doutora Elisa, em relação às regulamentações do período. Elisa, por favor. Vamos tirar o doutor. E a gente estava na expectativa em relação à regulamentação. Primeiro saiu a 927, o objetivo principal da 927 claramente veio para regulamentar e manter o vínculo. Então, o objetivo é vamos preservar o vínculo, as relações de emprego. Ela demorou um pouco e a gente ficou assustado no período porque não veio nada a respeito de redução salarial. E a princípio eu tinha falado, nossa, como demorou, porque estava todo mundo ansioso, todo mundo na expectativa. E no dia 1º de abril, a gente veio a MP 936. A princípio, poxa, finalmente chegou.
eu até tinham perguntado, o que você achou em relação a isso? A princípio eu estava achando que demorou, mas depois eu refleti mais um pouco, vi algumas apresentações, inclusive de doutora Luciana Freire, que acompanhou toda a elaboração da MP 936, e concluí realmente que o governo ele precisava desse período realmente para ter essa regulamentação de redução de salário, de suspensão de trabalho, por quê? Porque é algo bem específico, a MP ela veio bem detalhada, então, em razão disso, havia essa necessidade. E só teve também a possibilidade da publicação dessa MP 936 depois da decisão do STF, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a questão do orçamento. Por quê? Afinal, a gente tem um impacto muito grande. O impacto dessa medida provisória 936 o que é previsto pelo governo é um impacto de 50 milhões. Então é muita coisa e necessariamente a gente precisaria dessa autorização. E depois a autorização que veio do STF, com essa decisão do Alexandre de Moraes, é que teve a publicação dessa MP. Agora, eu não sei, vamos falar de tópicos especificamente da 927 um pouquinho e depois entra na 936. Exato, vamos entrando até por uma questão de ordem cronológica, né, da flexibilização dos direitos que elas trouxeram. A 927, ela conta com 7 situações medidas que o empregador pode tomar unilateralmente, ou seja, independente da vontade do empregado, tirando a que foi revogada, que era sobre a suspensão do contrato de trabalho para qualificação, que veio depois na 936. Mas a 927 trata de antecipação de férias individuais, inclusive sem o período aquisitivo completo, pode antecipar mesmo cujo período aquisitivo ainda nem iniciaram, concessão de férias coletivas, tem um procedimento mais facilitado, o parcelamento do FGTS das competências de março, abril e maio, suspensão das regras ali dos processos administrativos sobre segurança e saúde do trabalho, ou seja, processos suspensos e atualização dos fiscais de trabalho, primordialmente de orientação e não de autuação, salvo em algumas situações excepcionais. Há ainda o banco de horas, ou seja, facilitou muito o banco de horas, inclusive o prazo que podem ser concedidos posteriormente, até 18 meses. Inclusive as férias, que eu falei aqui, a antecipação de férias individuais, modificou-se regras quanto ao momento da concessão e ao momento do prévio aviso e momento do pagamento, que estão lá na CLT, artigo 135, 143, 145, pela medida provisória, comunicação com 2 dias de antecedência, pagamento no mês seguinte até o 5º dia, pagamento do terço constitucional lá em dezembro, 20 de dezembro. Tem também a antecipação de feriados, no caso, deverá haver concordância do empregado para os feriados religiosos. E, por fim, o teletrabalho, ou seja, a medida provisória 927 trouxe essas 7 medidas que podem ser tomadas unilateralmente pelo empregador. E essa medida provisória já começou-se a discussão da questão da negociação individual prevalecer sobre a coletiva, sobre a própria lei, nos limites da Constituição. E a 936, que então cuidou da questão da redução salarial e de jornada, trouxe novamente essa discussão, porque autoriza a negociação individual, inclusive a Almadim, já no STF, discutindo a constitucionalidade dessa negociação individual para redução de salário, né, Dani? Sim, eu vou colocar minha opinião em relação a isso. Então, a doutora Elisa já adiantou essas questões do ponto, mas já que ela entrou nessa questão da constitucionalidade, eu já também vou colocar minha opinião. Venho assistindo esse negócio das medidas provisórias, esse período da gente em casa, tem um lado bom. Né? O lado bom, poxa, Dani, tem o lado bom? Tem o lado bom. O lado bom é que a gente realmente tem a possibilidade de assistir a opinião de muitos juristas, bastante gente fazendo live, então dá para acompanhar bem a matéria. A maior parte dos juristas que eu tenho acompanhado, eles colocam com muita preocupação essa questão de constitucionalidade. Por quê? Porque falam, olha, a MP deu a possibilidade, né, apresentou essa possibilidade de redução, ok, primeiro teve a questão de suspensão também na outra, que também
discutia-se a constitucionalidade, aqui também possibilidade de redução e de suspensão, mas até que ponto essas medidas são ou não constitucionais, né? Há quem fala que, olha, embora a MP coloque a possibilidade de você reduzir o salário por meio de acordo individual também, o que é ideal e o que os advogados costumam aconselhar por uma garantia, né, por uma segurança, eles aconselham os seus clientes a negociar por meio de por acordo coletivo, com a convenção coletiva. Então, realmente, elaborar essa negociação com o sindicato para ter um resguardo maior, para justamente não ter problema em relação à questão da constitucionalidade. Minha opinião pessoal é um pouco diferente, né? Assim, óbvio que tem essa questão de ter um acordo coletivo, uma segurança, mas assim, eu não vejo como inconstitucional nesse momento, mas especificamente pela situação que a gente está vendo, firmar um acordo individual. Não vejo. Por quê? Porque, Elis, o que a gente tem que levar em consideração? Que é uma situação excepcional, uma situação temporária, que a priori vai abarcar alguns meses, ali, 90 dias, então uma situação temporária, e que a situação ela tem que ser vista com outros olhos, né? Levando em consideração o seguinte, essa MP, por exemplo, a 936, que fala da redução, ela veio para abarcando, ela fixou 3 faixas de possibilidade de negociação. Então, a primeira faixa é a que vai até 3.135, que seria ali 3 salários mínimos, né? Aí, ela é específica em falar que pode ter uma negociação por meio de acordo coletivo ou acordo individual. Depois, a faixa entre 3.135 e 12.202, o que ele fala, a medida? Ela fala necessariamente aí tem que ser por acordo coletivo. E nós temos a outra faixa, a terceira faixa, que é a de 12.202,60, que seria dos trabalhadores hipersuficientes, ou seja, aqueles que recebem igual ou superior ao dobro do teto do regime geral de previdência social. Nesse caso, o que a MP fala? Que pode haver uma negociação tanto por acordo coletivo ou por acordo individual. Muito bem. Então, você tem 2 faixas de negociação de acordo individual, né? A primeira faixa e a última faixa. E também tem um parágrafo lá no artigo 12 que fala o seguinte, que até 25% também poderia negociar em qualquer faixa individualmente. Muito bem. A maior parte do enquadramento de empregado que a gente tem é na primeira. 80% das empresas no Brasil, elas são formadas por micro e pequenas empresas, né? O que é? Um pessoal que são empresas pequenas, que o número de empregados é reduzido e que você conceder uma possibilidade de firmar um acordo individual para essas empresas, ela é extremamente viável. Por quê? Porque nesse momento facilita. Né? Facilita esse pequeno empresário, esse pequeno empregador a negociar as condições com seus empregados. Então, esse é um argumento que eu tenho também para dizer que, na minha opinião, a gente tem que olhar essa questão da inconstitucionalidade com outros olhos, né? Eu entendo, sim, que a medida provisória ela veio bem, fez bem, ao fixar essa possibilidade de negociação individual. E em relação aos hipersuficientes, que são aqueles, né, que ganham acima de 2, igual ou mais de 2, acima de 12.202, né, o teto do regime geral de previdência social em dobro, esses já podiam negociar individualmente. Desde a reforma trabalhista, a gente já tinha a modificação legislativa com a reforma trabalhista. Então, essa é a minha opinião, né? A gente tem que olhar esse período com os olhos de, olha, veja bem, a situação é diferente da situação que a gente sempre teve. A doutora Ivani, ela fala, é um estado de necessidade. Então, eu acredito que é essa a maneira que a gente tem que analisar. E hoje, a proteção, ela é uma proteção coletiva. Ela tem que ser uma proteção não só do empregado. O objetivo da MP, e qual é o nosso resguardo atualmente? A gente tem que resguardar emprego, a gente tem que resguardar também o capital. O capital também tem que ter a proteção
né, do empregador. Qual é o objetivo hoje? Eu quero que a empresa continue, eu quero que a pequena empresa tenha condição de continuar funcionando aqui no nosso país. Então, temos que olhar esse momento com um olhar mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tem que dar segurança também para o empregador. Para no dia de amanhã, poxa, ele tomou uma medida com base na MP 927, tomou uma medida com base na 936 e sofre uma consequência na Justiça do Trabalho. Então, na minha opinião, olha que eu entrei no tema, porque eu defendo essa questão da aplicabilidade das regras, justamente para a gente conseguir estabelecer uma segurança no período. Eu divido um pouco, entendo completamente o seu posicionamento, inclusive está bem acompanhada de grandes nomes, mas eu divido porque fica muito... essa questão subjetiva do valor a reduzir fica muito, embora se reconheça a questão de conseguir um equilíbrio para a manutenção do emprego e renda, todas essas medidas provisórias são para assegurar esse equilíbrio, porque não adianta, como eu disse em algumas lives, no momento em que é necessária a flexibilização para manter os postos de trabalho, se não flexibilizar, quebra, ou seja, quebra a sociedade. É necessário um equilíbrio. No entanto, com relação à negociação individual para salário, eu entendo que deve ter a interveniência do sindicato. O que poderia fazer se é limitar, por exemplo, até o teto de 25% em própria medida provisória, porque deixar ao alvedrio do empregador fica muito complicado, porque o empregado sozinho, ele não vai negociar, ele vai aceitar o que foi imposto no mais das vezes. Então, em razão desse perigo, eu entendo que é inconstitucional e deve haver um cuidado, porém, poderia ter essa flexibilização de 25%, que é um valor que reduz, porém, também faz com que o empregado participe, que, na verdade, é uma questão de solidariedade agora social. Todos devem empreender esforços conjuntos. Sim, concordo. Eu concordo com uma questão, Elisa. A questão da primeira faixa, se a gente for fazer o cálculo da primeira faixa em relação à questão de redução, que seria essa faixa que eu posso acordar individualmente, que é para pequenas empresas, e essas empresas menores teriam uma maior facilidade, é a faixa que menos tem perda salarial, né? Você considerando o valor, ainda que de redução, e o valor com a base de cálculo do benefício. Então, só para esclarecer, eu acho que a gente no fim está conversando e não entrou, a medida provisória 936, ela fixou um benefício, né? É um benefício que será fornecido pelo governo, então esse benefício que a gente vem abreviando como BEMPER ou BEIPER, não sei se chegou a utilizar essa sigla, né? Que é o benefício... preservação de emprego e renda, ou BEMPER, ou BEMPER, que a base de cálculo dele é de acordo com o seguro-desemprego, então a redução é fixada, né, no patamar de 25%, 50%, 70%, ou a suspensão paga-se 100%, no caso de suspensão do contrato, ou se for empresa que teve um faturamento de uma receita bruta em 2019 de 4 milhões, acima de 4 milhões e 800, né, o que seria 400 mil por mês. Nesse caso, a empresa teria que garantir uma indenização compensatória de 30% e o BEMPER seria, né, o benefício seria em torno de 70% seguro. Mas, de qualquer forma, o que eu ia falar, nessa primeira faixa, se você for considerar esse valor, o valor do salário enquadrado nessa primeira faixa, aplicando-se a redução e o benefício, ou suspensão e o benefício, você não tem uma diferença substancial tão grande. Então, é por isso também o meu embasamento de considerar como constitucional, esse seria um argumento a mais para a questão da constitucionalidade, ou até mesmo em relação à redução, quando você tem a redução do salário, o artigo é claro ao especificar que a redução do salário, ela é feita garantindo o valor do salário hora. Então, muitas vezes, né, apesar de ter o salário reduzido, o valor do salário hora, ele será preservado. Então, essa é a minha
a minha opinião. Mas vamos que vamos. Vamos ver o que. Você sabe que o objetivo é preservar. Então, assim, eu acho que tem que ter a sociedade, uma busca da sociedade, empregados, empregadores, do governo. Eu sei que o pessoal agora está bem com essa questão política aqui. Nossa finalidade não é política. Tem essa discussão toda agora, que eventualmente vai cair o ministro da Saúde. Então, assim, a nossa discussão é extremamente técnica aqui. Mas o objetivo, sim, é preservar. Você sabe que agora eu estava olhando, eu acabei de olhar, Elisa, tem um movimento que eu achei bem interessante. Ele chama Não Demita. Tem um site que chama nãodemita.com. Então, são algumas empresas que abarcaram esse movimento e ele começou hoje a expandir. O objetivo é empresas na busca de uma preservação social, com o objetivo não vamos demitir. E angariando outras empresas para justamente não demita, o objetivo é vamos manter os empregos. Então, se vocês quiserem acessar, é interessante, acessem o site, chama nãodemita.com. Várias empresas grandes, na verdade, aderiram, né? A dificuldade realmente que a gente tem em relação às empresas pequenas aqui no país, mas é um movimento interessante, né? Ótimo, e vamos tratar de algumas questões práticas aqui, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação que a negociação sindical, ela é sempre melhor, a sua finalidade, ela tem uma extensão maior, ela traz mais segurança jurídica para a sociedade. Então, no caso, uma negociação individual fica ali entre patrão e empregado, enquanto que o sindicato representa todos os trabalhadores de uma empresa e até mesmo todos os trabalhadores de uma determinada base territorial, que é no mínimo municipal. Então, a negociação sindical, ela contribui para a sociedade muito mais do que uma negociação individual, que fica ali limitada às partes. E no caso, ainda, há muitos questionamentos, me perguntam sobre a aplicação a estagiários, aprendizes, empregadas domésticas. Vamos lá. Empregada doméstica, todo mundo sempre tem dúvida, né? Aplica-se sim, aplica-se. Inclusive, o ministro da Economia, quando um dia antes de sair a MP 936, ele falou que a medida provisória ia contemplar 75% dos seletistas e todos os empregados domésticos. Aplica-se sim. Eu não vejo aplicação ao estagiário porque ele não é empregado, aplica-se apenas aos empregados. Aplica-se inclusive aos aprendizes. Então, sobre essa questão, aplica-se sim à sua doméstica. A MP, ela excepciona a questão da administração pública, né, Elisa? Então, ela fala, olha, não aplico para administração pública, indireta e direta, sociedade de economia mista, empresas públicas, suas subsidiárias, órgãos internacionais também. Então, quando ela quis excepcionar, ela fez de uma maneira expressa. Fala, nesses casos, não vou aplicar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do benefício. O benefício, ele é, então, um benefício, né, que será participado pela União, de prestação mensal, necessariamente. O empregador, se ele quiser estabelecer, né, esse benefício, ou com a redução, ou com a suspensão, ele tem o prazo de 2 dias corridos para avisar o empregado dessa redução, dessa suspensão. Ele terá que, em 10 dias, esses 2 dias corridos para o empregado, e 10 dias comunicar o Ministério. O Ministério, a gente não tem mais Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, que terá da data da comunicação, da formalização, 30 dias para efetuar o pagamento do benefício. Então, pelo cálculo que eles estão fazendo, olha, se o empregador ele tem uns 10 dias, depois tem 30 dias para pagar, vai ter, são 40 dias mais ou menos para entrar o benefício para o empregado, né? A MP também especifica que, se eventualmente esse empregado, né, se ele tiver mais de um vínculo empregatício, necessariamente ele pode acumular, sim, esse benefício. Né? Ele pode receber dos 2 empregos esse benefício. E lembrando, pessoal, desculpa a interrupção, uma MP não exclui a aplicação da outra, que podem, inclusive, ser concomitantes. Dentro de uma empresa pode ter quem, por exemplo, tem antecipado as suas férias individuais, outro contrato de trabalho suspenso, enfim, podem ser aplicadas. O que diferencia é que algumas são medidas unilaterais impostas pelo empregador, enquanto outras são bilaterais
e tratam de questões diversas, mas podem ser aplicadas todas, claro, limitando-se ali aos requisitos e ao período, por exemplo, a suspensão até o máximo de 60 dias, redução de salário e jornada até o máximo de 90 dias. Pode aplicar férias individuais e depois aplicar a suspensão? Pode, ou seja, essas medidas reunidas são possibilidades que juntas auxiliam na preservação do emprego e da renda e até com uma participação do Estado. Não é só o empregador e o trabalhador que estão, no caso, se sacrificando um pouco aí com essas flexibilizações, mas também o Estado através do pagamento dessa bolsa. Sim, sim. Então, como a Elisa deixou claro, eu posso aplicar a suspensão, depois a redução, e vice-versa, mas desde que seja observado o período máximo de 90 dias. E também, Elisa, outra questão que foi sempre questionada é, poxa, mas como demorou para sair MP, pode ser que tenha ocorrido antes uma convenção coletiva, um acordo coletivo que foi firmado sem os termos da MP. Né? O que faz agora? Eu posso adequar? A MP também foi clara em relação à possibilidade de adequar. Ela fala, olha, as empresas elas possuem um prazo de 10 dias da publicação da MP 936 para eventualmente adequar as novas disposições. Então, se quiser fazer vou fazer uma modificação com base das novas disposições. A MP deixou clara essa possibilidade. Né? E a gente falou também da possibilidade de acumulação. O único que não pode ter acumulação do benefício é o intermitente. Né? A MP falou que o intermitente ele vai receber os R$600. Né? E se ele eventualmente trabalha para mais de um empregador na forma de intermitente, nesse caso não há que se falar numa acumulação do BPER ou do BEMPER, como queiram chamar. Né? Exatamente. E lembrando ainda que a MP 936, ela traz como base de cálculo, ou seja, um valor referencial, o do seguro-desemprego a que o empregado teria direito no momento da rescisão, mas não se confunde com o benefício do seguro-desemprego. O seguro-desemprego está lá previsto na Lei 7998 de 90, tem seus requisitos, a carência, tem que ser dispensado sem justa causa. É outra coisa, que não tem nada a ver com seguro-desemprego, é apenas um valor referência. Poderia ter se utilizado outro, mas utilizou-se deste. E com base nesse valor, portanto, que não se confunde com seguro-desemprego, ou seja, o empregado contratado um dia antes da quarentena faz jus ao direito, mas não ao seguro-desemprego. Então, é importante essa diferenciação. Tem gente perguntando também, mas se tiver rescisão do contrato, já que ele vai receber o BPE, depois ele não pode receber o seguro-desemprego? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, se tiver rescisão, ele receberá o seguro-desemprego nos termos da lei, do enquadramento que ele receberia normalmente em relação ao seguro-desemprego. Lembrando que não recebe o benefício quem já possui algum benefício da previdenciário. Então, já usufrui de algum benefício, ou exerce um cargo em comissão, de livre nomeação à exoneração, mandato eletivo. Nesses casos, a MP também é clara ao dispor que não há que se falar no pagamento do benefício. Né? Exato. Então, também tem essa questão. E ainda que a controvérsia, né, teve até uma recente decisão do TST sobre o cabimento do Vale Transporte nos casos de teletrabalho, por exemplo. Porque a medida provisória diz que o empregado, mesmo no contrato de trabalho suspenso, faz jus a todos os benefícios pagos pelo empregador. Porém, no caso Vale Transporte, tem lá a lei própria disciplinando, que inclusive intitula como possibilidade de justa causa o uso indevido, ou seja, o empregado utilizasse do Vale Transporte para finalidade diversa que não o trabalho. O empregado em casa, num contrato de trabalho suspenso ou mesmo no teletrabalho, ele não se utiliza do Vale Transporte para trabalhar, portanto, ele não faz jus. E saiu uma decisão do TST para os Correios nesse sentido. E, enfim, ele faz jus aos benefícios sociais. Vale alimentação, por exemplo, alguns entendem que não, eu entendo que faz jus também, porque trabalhando em casa ele precisa se alimentar. O auxílio saúde, por exemplo, são os sociais
que ele recebe por estar trabalhando e não por estar trabalhando no local. Não, perguntaram, né? A MP, ela fala da suspensão, ela fala, recebe todos os benefícios. Aí perguntaram a questão da alimentação, Elisa, que você bem colocou, e a questão do... Perguntaram, mas em relação ao plano de saúde? Eu falei, gente, agora o plano de saúde... É o mais importante. Nesse momento... É o mais importante, eu não sei Com como certeza. o sistema vai aguentar, porém, é o mais importante. Né? Então, a exclusão realmente fica em relação à questão do vale-transporte. E lembrando ainda aqui, em relação à suspensão do contrato de trabalho, a MP fala que é de 60 dias, podendo ser até em 2 períodos de 30 dias, e pagando, como a Elisa já explicou, os benefícios. O que também ela fala que nesse período o empregado ele pode recolher como facultativo. Né? Como Exatamente. Facultativo. Também, se ele quiser recolher para a Previdência, nesse caso, ele poderia recolher como facultativo. Os requisitos, a empresa, é aquele que falou, a empresa tem que comunicar ao Ministério sobre a questão da suspensão. E se, eventualmente, o empregado, o empregador vai lá e fala, olha, você está suspenso, e nesse meio período ele começa a trabalhar, ainda que home office, teletrabalho, ainda que parcialmente, descaracteriza totalmente essa suspensão, e o empregador ele tem que efetuar o pagamento dos salários do respectivo período, né, fixado em uma indenização. A MP ela fixa uma indenização para esses casos, né, Elisa, de questão de suspensão. Lembrando, como eu já falei, suspensão normal é 100% do que seria equivalente ao seguro-desemprego de indenização, ou 70% naqueles casos que a empresa supera necessariamente a receita bruta de 2019 de 4.800.000, que seria 400 mil por mês, mais ou menos. Né? Muito bem. E também tem uma ajuda compensatória que foi fixada na MP. Exato, né? Para Elisa? Empresas com a receita bruta superior a 4.800.000 reais. No caso da suspensão, essa receita bruta da competência de 2019, quem entra nessa especificidade tem que ajudar com uma ajuda compensatória. É obrigado a dar uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado, ou seja, tem um valor com base no seguro-desemprego, mas tem esse 30% com base no salário do empregado, que será de natureza indenizatória, não incidirá para a questão de FGTS, tributo da folha de salários. Pode também, mediante negociação, mesmo no caso de empresas que não têm necessidade, pela medida provisória, de dar essa ajuda de custo de 30%, pode ser negociado, não há óbice a isso. E lembrando que, em relação à questão de redução, vamos voltar um pouquinho para a questão de redução do salário proporcional à jornada, eventualmente pode, a lei o que ela fala? Ela coloca 3 faixas, né? 25%, 50% e 70%. Pergunta, se pode negociar uma outra faixa por meio de negociação coletiva, por meio de acordo, convenção coletiva, sem problema. Você pode fixar um outro percentual, mas necessariamente o pagamento do governo, ele fica limitado a esses 3 percentuais. Até o artigo 11, o parágrafo 2º do artigo 11, ele fixa necessariamente quais seriam essas contribuições. Então, se eventualmente eu fixar um percentual que vá de 25% a 50%, a contribuição sempre é de 25% do seguro-desemprego, a base de 50% a 70%, sempre 50%, 50%, e mais de 70%, se eu negociar 80%, a contribuição é sempre 70%. Então, posso ter uma flexibilidade via negociação coletiva, porém, sempre os limites ficarão em torno daquele pré-estabelecido aqui pela medida provisória. E por fim, Elisa, nós temos uma garantia de emprego aí, né? Exato. Que foi criada aí no artigo 10º da 936. Então, o que falou? Olha, o empregado, a partir do momento que o empregador considera essa suspensão do contrato ou essa redução, o empregado ele tem direito a uma garantia de emprego, ou seja, ele não pode ser dispensado.
Então, durante esse período, a garantia ela é durante o período da redução e da suspensão, e ela também abrange o mesmo período posterior. Então, se eu suspendi o contrato de trabalho, vamos colocar uma hipótese que eu suspendi por 60 dias, pelos próximos, depois que cessar, né, ou cessou pelo fim do término do estado de calamidade, ou porque cessou o prazo, ou porque o empregador ele falou, olha, volte. Então, por uma dessas 3 hipóteses, depois eu tenho mais 60 dias de estabilidade, e o empregador, nesse período, ele não Diego... pode dispensar o Diego Petacci. Desculpa, Dani, Diego Petacci, juiz, Doutor, colega, ótima pessoa e que está fazendo umas lives maravilhosas aí que eu recomendo. Olá, doutor, boa tarde. Juiz lá no tribunal. Um prazer, doutor. E tem o prazo de estabilidade, que é o prazo pelo mesmo período posterior. Então, se fixou 60 dias, eu tenho mais 60 dias, que seria esse prazo total de estabilidade. Se tiver a dispensa do empregado, necessariamente o empregador terá que pagar uma indenização. Essa indenização também está prevista lá na MP, que ela fala que é 50% do salário, se tinha uma redução de 25% a 50%, 75% do salário normal, se tinha uma redução de 50% a 70%, ou 100% se a redução for de 70%, ou se ocorreu a suspensão do contrato de trabalho. Então, a MP também garantiu, né, pensou nessa garantia provisória, nessa pequena estabilidade aí, na busca de, olha, se a gente concedeu esse benefício, então, pelo menos aqui, eu tenho um resguardo. Há quem venha criticando, até outro dia assisti uma live do Vinícius Cascone, um amigo nosso, né, Elis, doutor Elis Inclusive, eu terei uma live com ele amanhã, às 17 que lindo. horas, horário de Brasília. Não vou perder, excelente. E o doutor Vinícius, ele é advogado de sindicato, e eu assisti a live dele, não, mas, poxa vida, o período estabilitário aqui é muito reduzido, então amanhã é interessante que o doutor ele tem alguns posicionamentos com a visão de advogado de sindicato. Né? Então, um dos maiores do Brasil. Um dos maiores do Brasil, excelente o doutor. Vai trazer Vinícius. muitas questões práticas para abordarmos. Sim, excelente sim. Essa sua recordação desse nome aí. E além ele tem esse trabalho e também ele vem ajudando em várias questões. Hoje a gente tem uma falta muito grande de equipamento hospitalar, então, em várias questões de empresas, modificando toda a produção, o doutor Vinícius está ajudando, acho que amanhã ele tem condições de esclarecer isso, e é muito interessante esse trabalho que ele vem realizando, né? Fora essa questão jurídica. Muito bem. Antes de abordarmos aí outras questões, gostaria de falar rapidamente das MPs 944 e 945. Enquanto nós estávamos lá assistindo a live do Jorge Mateus, saiu a 945. Tem gente que está chamando a 945 de MP do Jorge Mateus. Pois é. E a 94 caso trata de um programa emergencial de suporte a empregos. Ou seja, uma bolsa de até 2 salários mínimos para, no caso de receitas, acima de 360 mil reais em 2019 e até 10 bilhões. E nesse período que utiliza desse recurso, no caso é um empréstimo que recorre à União, instituição financeira, tem uma instituição financeira que vai cobrar esse empréstimo, que pode ser pago no caso em até 36 vezes, sendo que o início do pagamento em 6 meses, e será, no caso, com a exigência, entre as exigências, entendo que a mais importante delas, a mais relevante, é a não dispensa do empregado, inclusive do período que estiver recebendo, em até 60 dias após, ou seja, há uma garantia provisória de emprego, sendo que se o empregador dispensa, ele tem que pagar todas as parcelas antecipadamente, o que seria em 36 vezes, ele tem que pagar antecipadamente. Então, foi uma ajuda aí do governo para, no caso, como uma renda para custear os salários do empregado, porém, no limite de até 2 salários mínimos por empregado, porém, contemplando todos os empregados da empresa nessa faixa aí de receita bruta que eu falei para vocês. Então, isso é do que se trata a medida provisória 944. E a 945, a do Jorge Mateus, né? Enquanto estávamos lá na live, tinha gente que não estava na live, estava tratando da medida provisória.
ela trata dos trabalhadores portuários, inclusive há muitas reclamações nesse sentido, porque entende-se que houve redução de garantias mínimas do trabalhador portuário, que já tem condições de trabalho tão ruins, e a pretexto de proteger a questão do trabalho ali no porto, trouxe prejuízo para o próprio sustento do empregado. Por quê? Empregados que, mesmo os trabalhadores portuários, mesmo sem febre, que apresentem, por exemplo, sintomas como dor de garganta, tosse seca, eles não poderão ser escalados para trabalhar. Entre outras situações, as gestantes, lactantes, acima de 60 anos de idade. E nesse período em que não poderão ser escalados para trabalhar, eles receberão uma indenização de metade do que receberiam, no caso, com a média do trabalho que prestam de 1º de outubro de 2019 a março de 2020. Ou seja, uma indenização de 50% vai ter ali um prejuízo. Inclusive, há vários órgãos ali fechando, porque agora a escalação é 100% eletrônica, ou seja, para evitar aglomerações, essa escalação ficou sendo integralmente eletrônica. E o que eu entendo que foi talvez um retrocesso, porque essa medida provisória, ela mudou inclusive a lei de greve, a 7783 de 89, colocando que o trabalho de porto é atividade essencial. Até aí eu concordo. Mas o que diz essa medida provisória ainda? Que no caso de os empregados, os trabalhadores portuários, se eles fizerem greve, pode ser contratado trabalhador por contrato determinado no lugar destes que fizerem greve, ou seja, que não estiverem ali disponível para a escalação. Então, eu entendo que houve um prejuízo aí no direito dos empregados, com relação também à questão da indenização de 50% do que recebiam, haverá um prejuízo muito grande. Você concorda, Dani? Concordo. E quando veio essa regulamentação, a 945, eu já estava esperando que viesse alguma coisa, porque tinha os comentários de bastidores. Não sabia que ia sair na live do Jorge Mateus. Mas especificamente pela peculiaridade do trabalho no porto, né? Então, é um serviço essencial. Então, independente do que esteja acontecendo no Brasil, o porto tem que rodar, né? Ali que chegam as mercadorias, a gente tem que manter. E não tinha qualquer resguardo efetivo para esses trabalhadores portuários. Então, de uma maneira positiva, eu acredito que a 945 veio para implementar essas medidas de portuário e resguardar realmente a saúde desses trabalhadores. Agora, alguém perguntou aqui em relação à questão de comunicação do Ministério, né? Como a gente sabe, só voltando na 936, tem a necessidade do empregador comunicar ao Ministério. Essas questões ainda, até pelo menos... No início dessa live eu não vi uma regulamentação em relação a isso, né? Então, e precisa sair logo. Eu acho que assim, que o nosso sistema é um sistema extremamente complexo. Então, outro dia eu vi, olha, poxa, os Estados Unidos é tudo muito mais fácil, ele já mandou um cheque lá para o empregado e resolve a situação. A grande questão é o nosso sistema bancário é muito mais eficiente que o americano, né? Então, a gente tem um trâmite que o objetivo é fixar um efetivo pagamento no prazo e na data. Eu estou aguardando, daqui a pouco vence essa comunicação do Ministério, eles devem implementar agora pelo sistema, como será esse pagamento, como não será. Então, daqui a pouco eu acho que vem. Então, por enquanto, ainda não saiu nada em relação a como será essa forma de comunicação e nem como será a questão do pagamento, né? É isso. Exatamente. Eu estava vendo umas perguntas aqui. Tem várias perguntas aí. Perguntaram novamente sobre a doméstica. Já respondemos aqui que aplica-se sim a todas as domésticas, porque elas são empregadas. Também falo, olha, tem que, imagina, que é isso, estou à disposição. E o que eles, algumas juristas, amigas que têm empregado, olha, a lei fala que necessariamente você suspende ou se você aplica a redução, você tem que informar
o sindicato. Exatamente. Né? Então, isso não pode esquecer. Então, mesmo no caso da doméstica, você tem que informar o sindicato. Então, é algo que não pode esquecer. Né? Então, é um requisito ali de validade previsto na MP, que necessariamente esse aviso, essa comunicação. Então, por mais que você não tenha ali, muitas vezes naquele acordo individual, né, Elisa, que você não vai ter efetiva participação do sindicato, mas você é obrigada a informar o sindicato que eu não sei qual foi o pensamento, né, na elaboração do AMP em relação a isso. Olha, não tem uma participação prévia, mas posteriormente eu tenho, porque é um trabalho também, eventualmente, de fiscalização ali do sindicato. O fato do empregador ter que informar o sindicato a respeito dessa suspensão ou da redução. Né? Exatamente. E sim, perguntaram aqui se há necessidade de comunicar o empregado da suspensão. Há necessidade, sim, em até 2 dias. E no caso também da redução de jornada e salário, há essa necessidade. Embora seja ali, é um acordo entre eles, 2 dias após, 2 dias após tem que ser informado por meio escrito ou eletrônico WhatsApp, por exemplo. Sim, sim. Essas medidas estabeleceram algumas questões flexibilizadoras que eu acredito que elas devam ficar para posteriormente também, né? Algumas mudanças, essa utilização de WhatsApp, lembrando que a 936 também flexibilizou toda a parte de negociação coletiva, com redução de prazos, com possibilidade de convocação por WhatsApp de assembleia. Então, teve toda uma questão flexibilizadora com o objetivo de adequação ao período. O que eu espero, sinceramente, Elisa, com todas essas medidas, eu acho que agora acabou, né? Pelo menos trabalhista, eu acho que fora a regulamentação, e pelo que eu vi, ainda tem uma grande discussão em relação à questão de liberação de fundo de garantia, uma movimentação política em relação a isso. Né? Então, assim, o que eu espero efetivamente, que eu acho que todo mundo espera, é que a gente consiga resguardar empregos, empresas nesse período, que essas medidas venham realmente para agregar e vamos ver, né, o que vai acontecer posteriormente. Por enquanto, a gente tem uma segurança muito grande, até dos reflexos posteriores de todas essas medidas na Justiça do Trabalho. Quem fala que depois vai ter uma pandemia na Justiça do Trabalho, isso eu não vejo como bom. O objetivo é que a gente tivesse um resguardo, uma segurança nas decisões e que os empregadores consigam agir com bom senso. Algumas empresas eu vi que, apesar de ter um faturamento excelente no ano passado e de ter um caixa para conseguir suportar por mais um tempo, estavam optando por uma demissão, dispensa coletiva, o que não seria razoável ou de boa fé. Seria aproveitar da oportunidade, o oportunismo, então, assim, né? Isso. Então, o que eu espero? Por isso que eu fiquei feliz hoje com esse movimento Não Demita. A princípio, eu vi grandes empresas e que as empresas consigam realmente resguardar e que tudo isso passe logo para a gente voltar a ter uma vida normal, as empresas, a economia do país voltar a rodar, e o objetivo é que o empregado também tenha uma conta-prestação, um resguardo nesse período, porque o empregado é o consumidor, né? É o consumidor de amanhã, é quem consome nas pequenas empresas. Então, o objetivo é que tudo passe rápido, que essas medidas sejam implementadas de forma efetiva para garantia de emprego e garantia também do capital para o funcionamento das empresas. É esse o meu desejo. Né? Sem essas medidas, o impacto, não há como negar que vão ter impactos. Vamos sofrer consequências na economia do nosso país, empresas vão fechar, pessoas serão demitidas, não tem como passar ileso por essa crise. Porém, com essas medidas, vai proteger muito mais empresas, ou seja, fechariam muito mais se não fossem essas medidas estratégicas nesse momento de calamidade. Então, vamos passar por isso, mas também estamos preparados para o que virá depois, né, Dani? Exato. Elisa, queria te agradecer mais uma vez. É sempre bom fazer live com você, adoro, minha querida amiga, muito obrigada. Agradecer também o pessoal do Direito News,
Espero que todos tenham gostado e me colocar à disposição. Eu estou à disposição tanto no meu perfil, doutora Daniela Crepaldi, como no Doutora Direito, que é o perfil que eu faço com a doutora Patrícia Giometti, também amiga da Elisa. Amiga minha e dela, ótima pessoa, ótima advogada. Exato, exato. E, então, eu coloco à disposição e que a gente consiga passar aí da melhor maneira por essa fase. Viu? Exatamente. Agradeço a audiência de todos, ao Direito News, a minha amiga Dani, além de amiga super competente, também comungo desse prazer de fazer lives com você, elas acrescentam muito, tanto as pessoas como a mim. Muito obrigada aqui pela sua participação, Muito obrigada. Agradeço a todos e pelos Agradeço nossos directs, vocês podem enviar suas dúvidas. O meu é @Elisa A.S. Tavares, ou seja, 2 A's, Elisa A.S. Tavares, tudo junto. E o da Dani, ela já falou aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, a live pessoal. Ficará salva. Muito bem, 24 horas. Li. Exato. Boa noite, meu anjo. Boa noite. Tchau, viu? querida.